Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a notação A, que é uma notação que nós vamos usar como base para entendermos o restante da notação que vamos adotar na análise de algoritmos. É importante destacar desde já que a notação A ela não é uma notação usada diretamente na análise de algoritmos. É uma notação matemática, ela tem sua função dentro da matemática. Nós vamos falar dela aqui só mesmo como uma motivação, para a gente poder entender o comportamento da notação assintótica, que é o que a gente usa nesse curso, nessa disciplina. Eu particularmente acho mais fácil quando a gente entende um pouco essa notação A e depois parte para as outras. Por isso eu costumo discutir um pouquinho essa notação antes de partirmos de fato para a notação O e a notação ômega e por aí vai, certo? Bom, sem mais delongas, né? Seja A de C, certo? Então aqui meu A de C, uma função que indica uma quantidade que é absolutamente no máximo C. Como assim? Essa AC indica uma quantidade, ou seja, um conjunto, um ou mais valores, certo? Um valor, um conjunto de valores, que em módulo, absolutamente, ou em módulo, é no máximo C, onde C é um valor que eu estou passando ali dentro. Por exemplo, x igual a de 2. Quer dizer que o valor de x em módulo, ou o valor absoluto, né, de x, é no máximo 2, que é a minha constante que está ali dentro. Tá? Então, o valor de x é no máximo 2, em módulo. Ou seja, 1, por exemplo, se o x for igual a 1, né, 1 está aqui dentro. E o menos 1 também. Porque menos 1 em módulo, né, tira, é 1, 1 é menor ou igual a 2. O 2 em si também está aqui dentro. Tá? O 2 e o menos 2, porque ambos são números que valem no máximo 2, né? 2 é igual a 2, certo? O 0, o 1,5, ok? São números que podem estar aqui dentro, que respeitam essa condição. Menos 3. Menos 3 não está aqui dentro. Ah, mas o menos 3 é menor do que 2. Sim, mas em módulo. Em módulo, 3 é maior do que 2. Portanto, menos 3 não pertenceria ao conjunto dos possíveis valores que respeitam essa notação, x igual a de 2. Em termos de definição, a gente diz que x é absolutamente no máximo y. Ou seja, x igual a y, né, ou a de y, é x absolutamente no máximo y. Cuidado, não é x igual a de y. X não é necessariamente um valor. Tá? O a de y ele denota um conjunto de valores. O que nos interessa é, quando eu falo a de y, quer dizer que pode ser um ou mais valores. A única limitação é o maior valor possível naquele conjunto é o y. Mas, de novo, o y pode nem estar lá dentro. Eu sei que ele é o máximo possível. Tá? Nesse nosso exemplo aqui anterior, né, 2 era o maior valor possível. Podia ser que aquele conjunto, o maior valor daquele conjunto fosse 1,99 e o 2 não existisse. Tá? O que importa é abaixo de 2 no máximo, certo? 2 seria o limitante superior. Em outras palavras, né, x igual a de y significa que o valor de x pertence ao conjunto a de y. Ok? Essa é a nossa notação A. Notação matemática bastante antiga, ela tem uma série de aplicações. Por exemplo, esse aqui é o número π, certo? O famoso π 3,14, 15, 9, 26, 5, etc. Então, um número irracional. O que nós podemos falar? Como é que a gente usa essa notação A, por exemplo, uma forma, né, não é única, mas uma forma de usar a notação A para descrever esse número π? Podemos dizer isso aqui. π é igual a 3,14, ou seja, eu trunquei, né, aqui, cortei ele aqui,
3,14 mais A de 0,005. Se eu fizer essa soma, se eu pegar o limite, o valor limite aqui, 3,14 mais 0,005, eu vou ter 3,145, tá? Então, 3,145. Ora, 3,145 é maior que 3,141 ou 3,1415, por aí vai. Eu meio que fiz um arredondamento. Eu arredondei para cima esse valor de π. Um arredondamento extremamente grosseiro. Tá? Eu pulei mais de 3, 4 valores decimais para cima. Mas é uma forma de arredondar. É uma forma de eu dizer, olha, eu não conheço o valor de π. Eu não sei qual é o valor de π. Mas eu sei que é 3,14 mais, sei lá, no máximo 3,145. Certo? É uma forma de estimar. É uma forma de eu representar um número cujo valor eu não conheço. Daria para melhorar um pouco. Eu poderia usar, por exemplo, 0,002. Né? Colocar um 2 no lugar desse 5. Aí é um arredondamento até mais próximo, porque de 3,1415 para 3,142 o valor é mais estrito. Certo? O que eu não poderia fazer jamais é 0,001. Por quê? Porque 0,15, né, 14,15, esse 15 aqui, ele é maior que 0,1. Né, 0,001 e 0,0015 são dois valores que eu estou comparando agora. 0,0015 é um pouquinho maior do que 0,01. Portanto, eu não poderia usar esse arredondamento com 1 aqui. Seria muito grosseiro, seria incorreto. Ok? Próximo exemplo. A3, A4. O que significa isso? Pela definição, significa que o maior valor que eu tenho nesse primeiro conjunto aqui é no máximo 3. Pode ser que, de novo, 3 pode não nem existir naquele conjunto. Eu estimei o valor daquele conjunto, o maior valor daquele conjunto. Falei, o maior valor daquele conjunto vai ser 3, em módulo, certo? E o maior valor desse outro conjunto aqui. Todos os valores que estão lá são no máximo 4, certo? Então não vai ter nenhum valor naquele conjunto, nesse segundo conjunto, maior do que 4. Pode ser que o 4, de novo, também não exista nesse conjunto. Pode ser que o maior seja 2. Mas ok, se 2 é menor do que 4, está valendo. Ora, se eu sei que o possível maior valor desse primeiro conjunto é 3 e o possível maior valor desse conjunto é 4, a soma deles, no máximo, vai dar 7. Certo? Supondo que exista 3 nesse conjunto. Eu não sei se existe, mas supondo que exista. Supondo que existe 4 nesse conjunto. A maior soma possível vai ser 7, 3 mais 4. Certo? É uma forma, então, de eu estimar uma soma de valores que eu não conheço. Usando os mesmos números, né? X igual a 3. Ou seja, o maior valor de x é no máximo 3. Isso implica x igual a A4. Por quê? É a ideia de pertence. Se o x pertence a esse primeiro conjunto, então ele vai pertencer a esse segundo conjunto, que é um conjunto mais amplo. Certo? O segundo conjunto A4, ele contém valores maiores. Ou pode vir a conter valores maiores. Certo? Mas o contrário não é verdade. Se eu falo, olha, nesse primeiro conjunto aqui, são todos os valores menores ou iguais a 4. Se eventualmente existir algum valor maior do que 3, então eu já não posso afirmar isso aqui. Certo? Então, A4 não implica A3. Mas o contrário é verdade. Certo? Um valor que pertence ao primeiro conjunto pertence ao segundo, porque o segundo é mais amplo. Tá? É a ideia de pertence, né? A ideia de pertinência em conjunto. É que nem se eu falasse, é uma forma de estimar, né? Que nem se eu falasse
nessa sala, né, nessa sala de aula, todos os alunos têm no máximo 50 anos. Eu não sei a idade dos alunos da turma, mas estou dizendo, olha, se existir alguma pessoa mais velha aqui, essa pessoa não vai ter 50 anos no máximo, é uma estimativa. Pode ser que a pessoa mais velha naquela turma tenha 25 anos, ou tenha 20 anos, certo? Eu estimei até de uma maneira grosseira. Ao falar 50 numa turma que claramente não tem alguém dessa idade, eu estou fazendo uma estimativa muito grosseira. A2, A7, uma multiplicação. De novo, maior elemento aqui é no máximo 2. Maior elemento aqui é no máximo 7, se existir esse maior elemento 2, esse maior 7. Tá? Nesse intervalo. Em módulo pode ser 2, em módulo pode ser 7. A multiplicação disso, 14. Então eu não poderia ter, se eu multiplicando esses dois conjuntos, eu não poderia ter um valor maior do que 14. Certo? Eu tenho que usar esses limites para estimar qual é o meu valor maior possível. Aqui está um exemplo que vai um pouco naquela linha do que eu falei também da idade dos alunos, né? Vamos pensar num aluno com uma idade alta que não existe naquela turma. Aqui eu tenho uma constante, 10, mais alguma coisa. Uma constante 20 mais alguma coisa. E eu estou fazendo a multiplicação desses dois conjuntos. Tá? O primeiro conjunto é 10 mais A de 2. Ou seja, é qualquer valor que esteja em módulo menor ou igual a 2. E aqui, mesma coisa, 20 mais A1. Eu não sei qual que é esse valor. Eu estou dizendo que com certeza tem uma constante 10 ali, somada com aquilo. E no outro, com certeza, tem uma constante 20 somada com alguma estimativa minha. E eu estou multiplicando essas duas equações, essas duas funções aqui. 10 vezes 20, 200. Mais esse A52 aqui. Por que esse A52? Uma estimativa. Uma estimativa grosseira. Extremamente grosseira. Tá? Se eu quisesse ser mais purista, eu poderia pensar A3, né, A4, alguma coisa assim. Mas eu estou falando, olha, eu não sei. Eu sei que com certeza tem uma constante. Repare, essa constante, ela com certeza aparece. Se eu colocasse 10 mais A52, eu poderia não garantir que todos os valores possíveis estivessem representados. Por isso eu fiz uma multiplicação das constantes e estimei grosseiramente o valor que falta para completar esses conjuntos. Poderia ter feito até uma estimativa mais grosseira ainda, a 100. Certo? Mesma coisa falar, a pessoa mais velha dessa turma tem no máximo 100 anos. É uma estimativa muito grosseira. Mas eu garanto o quê? Eu garanto que eu vou respeitar essa fórmula aqui se eu fizer todos os cálculos. Se eu tivesse conhecimento de todos os valores de A2, do conjunto A2, e todos os valores do conjunto A1, eu conseguiria fazer essa estimativa. Sempre de uma maneira muito grosseira, ok? Que nem eu falei. Não é o caso aqui de cima, né? Aqui em cima, como eu fiz A3 mais A4 igual a A7, aqui é uma estimativa bem mais estrita, bem mais correta, até mais coerente, ok? E agora a gente chega no grande uso da notação A para a notação assintótica. Eu tenho uma função, né, eu tenho que A de n-1, agora não é um valor constante mais. Agora é dado por uma função n-1, certo? Uma função n-1. E eu tenho A de n². E eu estou dizendo que a n-1 é igual a n². Ou seja, os valores dados por essa função aqui vão ser no máximo iguais aos valores dados por essa função aqui. Isso é verdade. Para n maior que 0, isso é sempre verdade. Basta fazer as contas. Se o n é igual a 0, n 0 menos 1, menos 1. Né? Se falei errado. Se o n for igual a 1, né? N é maior que 0. Então, desculpa, está errado aqui. Se o n é maior do que 0, por exemplo, 1. 1 menos 1, 0. Tá? 1 menos 1, 0. 1 ao quadrado, 1.
Tá? 0 é menor do que 1. Ou seja, qualquer valor maior do que 0 que eu coloque nesse primeiro conjunto aqui, nessa primeira função, passe como entrada para essa primeira função, o resultado dele, ou seja, a imagem dessa função, vai estar abaixo dos valores, ou iguais no máximo, né? Mas em geral abaixo dos valores dessa segunda função, da imagem dessa segunda função. Peguei no nosso exemplo aqui o número n igual a 1. Né? 1 menos 1, 0, é menor, está abaixo de 1 ao quadrado, que é 1. Ok? Então, essa é a nossa função A, nossa notação A. Depois nós vamos ver como estender essa notação para a notação assintótica que a gente usa na análise de algoritmos. Até o próximo vídeo.